Olá, e estamos chegando com mais uma edição do PodFesp. A você um forte abraço, muito obrigado aí pelo carinho da sua companhia. E hoje, no primeiro episódio sobre transplantes, estamos recebendo aqui nossos estúdios, é um prazer muito grande tê-las aqui com a gente. Lembrando que neste primeiro episódio, vamos falar sobre a identificação de potencial doador, diagnóstico de morte encefálica, doação de órgãos, educação continuada em transplantes e exames de histocompatibilidade. Sobre esses temas, eu converso com a doutora Heloísa Helena Siqueira Borges, ela que é médica, neurologista, responsável técnica da Central de Transplantes de Mato Grosso. E também com a doutora Flávia Galino Silvestre Silva, ela que é bióloga, responsável técnica do Laboratório de Imunogenética e Biologia Molecular do Hospital Geral. Bom, eu quero dizer que é um prazer muito grande em tê-las participando aqui com a gente. O prazer é nosso, muito obrigada. Bom, vamos começar com a doutora Heloísa Siqueira Borges. Doutora, como funciona esse trabalho na Central de Transplantes? Quais os critérios? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Então, lá na Central de Transplantes, nós somos assim, os guardiões, né? Tanto da resolução do CFM, que organiza todo o processo de determinação de morte encefálica, quanto de todas as especificidades que o Sistema Nacional de Transplante orienta para que todo o processo, desde o início, né, da determinação de morte encefálica, a doação, o transplante e toda a equipe que está habilitada a realizar a extração de órgãos, a fazer o transplante efetivamente nesse receptor, nessa pessoa que está esperando um órgão, né, para viver melhor, né, ou sobreviver em muitas condições, tudo isso é determinado pelo Sistema Nacional de Transplantes, tá? Então, nós da Central, nós somos esses guardiões, né, e nós temos como objetivo também tanto capacitar os médicos nessa função de avaliação e determinação daquele indivíduo e definição de que ele está realmente morto, quanto nos processos, né, da doação, de todo quem são esses receptores, essas pessoas aqui de Mato Grosso que estão aguardando os órgãos, né, e a gente organiza a nossa lista de transplante do estado para córnea e rins. Doutora, tem toda uma legislação para isso, né? Exatamente. Tem algumas legislações, né? Além do Ministério da Saúde, óbvio, que também habilita as equipes, os hospitais e tudo mais para que todo esse processo ocorra de uma maneira lícita, transparente, de forma bem... não ter dúvidas, né, de que aquele indivíduo realmente está morto, de que quem vai receber esse órgão está recebendo um órgão e ele é o receptor adequado, né? Então, todo esse processo tem várias regulamentações e determinações e resoluções. O que é importante para ser doador? O que precisa? A primeira parte é o que a doutora Heloísa já comentou, né? Então, Sim. você tem a detecção desse possível doador através da morte encefálica. É um processo todo conduzido por uma equipe médica que, após essa notificação, a Central Estadual, junto com o hospital notificador, aborda essa família, entende o processo de luto dessa família, entende se essa família, junto com esse possível doador, tem o interesse em dar continuidade nesse processo de doação. E aí entra uma parte técnica também envolvida por trás, que é a parte dos exames laboratoriais de compatibilidade genética. Então, entra aí uma parte do laboratório nessa avaliação de compatibilidade, seja com doadores em lista no estado, seja com possível receptores em lista no estado ou receptores de outros estados, porque muitas vezes também a gente faz a captação de múltiplos órgãos e isso vai para outros estados, e aí sim você inicia realmente o processo de retirada, que é a captação, e a implantação naquele possível receptor. Tudo isso envolto por análises técnicas de exames imunológicos e de biologia molecular para garantir que não ocorra uma rejeição aguda
nessa implantação desses órgãos. Eu só queria complementar uma coisa, que a nossa legislação, isso é um decreto presidencial, é que toda doação ela tem que ser consentida. Tá? Então, a família precisa autorizar a doação desses órgãos. Ainda que hoje nós temos alguns instrumentos, né, jurídicos de que a pessoa pode fazer um testamento vital ou alguma autodeclaração, né, de que eu sou doador, a gente sempre orienta que essa pessoa que deseja ter seus órgãos doados, sente e converse com a família, por seus familiares saberem dessa sua intenção, desse seu direito e do seu desejo, para que nesse momento em que a gente possa realmente doar nossos órgãos, a nossa família possa respeitar esse nosso desejo. Porque, independente dessa documentação toda, o decreto presidencial define que precisa do consentimento da família. Quer dizer, mesmo que a pessoa queira, em vida, fala, não, eu quero ser um doador, né? Mesmo que faça aí uma declaração ou um documento, né, dizendo, olha, caso aconteça algo comigo, eu quero ajudar demais pessoas, né, doando meus órgãos. Mesmo assim, tem que ter o consentimento da família. A família precisa consentir. E a gente sempre comenta que, e acho que é importante a população entender isso, que esse documento é o início de todo o processo. Então, a partir do momento que eu me dei o trabalho de ir num cartório ou de fazer isso online, que seja, a partir do momento que eu fiz esse documento, eu tive essa atitude, esse é o início do processo. Esse documento vai ser o ideal, né? É que ele seja discutido no jantar de família, né? Numa reunião familiar e mostrar, gente, olha aqui, eu fiz esse documento, eu quero doar meus órgãos. E então, a família entende isso e naquele momento de dor, de perda, de luto, a família se lembre disso e doe os seus órgãos. Né? Agora, voltando um pouquinho lá no que a gente falou agora há pouquinho sobre morte encefálica. Só para o senhor, para a senhora que acompanha o nosso Podfesp entender o que é uma morte encefálica, como detectá-la, sabe que se realmente a pessoa está nessa condição. Então, a resolução do CFM, ela organiza todo esse processo. Então, a morte encefálica é a perda da capacidade do cérebro de reagir, de produzir estímulos e que toda a tecnologia, né, todas as medicações que estão disponíveis atualmente fazem com que esse indivíduo dentro de uma UTI, com um respirador que vai fazer a função do pulmão, com drogas vasoativas que vai fazer todo o processo de circulação, eu consiga artificialmente manter um indivíduo morto, só que ainda com circulação, coração batendo, trocas gasosas pelo pulmão. Então, esse indivíduo ainda pode ficar nessa condição por dias, semanas, né? Por causa da tecnologia, mas não porque esse cérebro ou esses órgãos estejam funcionando de maneira efetiva. E evolutivamente, independente de droga ou de equipamento, ele vai parar, né? Vai parar de todas as funções. Só que quando a gente consegue determinar essa morte encefálica precocemente, esses órgãos, coração, pulmão, rins, fígado, pâncreas e todos os outros, eles estão viáveis para dar vida a outras pessoas, apesar desse indivíduo já estar morto. Então, para essa determinação, o CFM define que, eu preciso ter algum exame que mostre que existe uma lesão que seja irreversível, eu não tenho qualquer condição de reverter essa lesão e que essa lesão é capaz de causar morte encefálica. Depois disso, definido essa parte, a gente precisa de 2 médicos diferentes que vão realizar exames nesse indivíduo. Então, tem um exame clínico para ver reflexos do cérebro, porque se eu não tenho esses reflexos, significa que realmente o meu cérebro não está mais conseguindo comandar várias funções vitais desse indivíduo. E um teste de apneia, que a gente chama, que é da parte respiratória, e
quando esses 2 médicos definem essas avaliações clínicas, a gente ainda tem uma última fase, que é do exame complementar. Então, é um exame que pode ser eletroencefalograma, Doppler transcraniano, angiografia cerebral ou cintilografia, que vai definir, que vai demonstrar também, mais uma demonstração, de que o cérebro não tem fluxo de sangue ou que esse cérebro não tem nenhum tipo de metabolização, de trocas, de alterações bioquímicas lá dentro, ou que não existe atividade elétrica no cérebro. Então, com todas essas avaliações feitas por médicos capacitados para... Não é o fato de eu ser médica que eu estou habilitada a fazer a avaliação de morte encefálica. Eu posso ser neurocirurgião, cirurgião cardíaco, mas se eu não fui capacitado, eu não posso. E nós, da Central Estadual de Transplante, a gente também organiza e nós temos essa lista de quem são os médicos habilitados aqui no estado. Quer dizer, uma equipe totalmente preparada mesmo, né? Exatamente, porque a gente sempre fala que é um processo que tem que ter credibilidade. Então, para eu acreditar que o meu parente foi avaliado de maneira adequada e que esse diagnóstico de que ele está morto, mas eu estou vendo o pulmão dele, né, mexer, que eu estou vendo lá o equipamento do eletrocardiograma, o coração está batendo, como é que ele está morto se o coração está batendo, não é? A população, qual é a nossa sensação de vida? Eu estou respirando e meu coração está batendo. Tanto que quando eu não consigo respirar direito, eu falo, gente, eu estou morrendo aqui, não é? Verdade. Eu não consigo respirar, então eu estou sentindo meu coração acelerado, eu acho que eu vou morrer, não é assim? É assim mesmo. Para a população, esse é o sinal de vida. Dentro de uma UTI, a gente consegue manter essas funções, mas de forma artificial. Não é esse organismo quem está produzindo esses estímulos, são medicações, equipamentos, né? E um monte de outras coisas que estão fazendo esse fake news, né? Essa função para que os outros órgãos, né? Coração, rins e tal, que eles estejam funcionais para serem utilizados em outros indivíduos. Então, tudo isso de maneira muito criteriosa, com vários níveis de revisões e avaliações de todo o processo, né, de avaliação. Então, o médico tem que estar capacitado. A cada fase desse processo, a Central Estadual é notificada, a gente faz a homologação de cada uma das fases desse processo até o final, e aí sim a gente faz a orientação da entrevista familiar, onde a equipe do hospital, né, o EDOT, que é uma equipe multidisciplinar, que vai abordar essa família para saber se, apesar desse momento muito de dor, difícil, de dor, que essa família consiga ressignificar esse momento, né? Entender que esse familiar, essa pessoa amada por essa família, ela possa, ainda depois de morta, doar vidas, inúmeras, né, várias vidas. Ser o responsável é mais um ato de amor, e é um amor totalmente sublime, porque essa família, esse indivíduo, está doando vida a pessoas que ela não conhece, que ela nem sabe quem é. Não é porque eu amo o outro que eu estou doando alguma coisa para o outro. Eu estou doando a vida do meu parente para uma pessoa que eu nunca vi, que eu não sei quem é. Né? Então, esse é um amor, eu acho que assim, eu considero, né, particularmente, o amor mais sublime que existe. Porque é fácil amar alguém que te faz bem. Agora, doutora, a gente sabe que, infelizmente, o país, o nosso Brasil, continua sendo recordista em acidentes de trânsito, né? Tanto por motociclista, automobilístico também, claro, de carro, né? Aí eu pergunto, esse tempo por exemplo, aconteceu um acidente, está lá no hospital e é uma correria muito grande, um corre-corre que não tem tamanho. Como é que funciona esse trabalho todo com os parceiros para identificar que aquele cidadão ou cidadã seja aí um potencial doador? Normalmente, inclusive, todas as nossas capacitações são para médicos que estão atuando há mais de um ano, pelo menos um ano, nas unidades de urgência, emergência e UTI.
porque é onde esses indivíduos com acidentes, que são realmente a maioria, né, dos pacientes, dos potenciais doadores, onde eles são atendidos. E, normalmente, então, quando essa equipe médica identifica que esse paciente não tem reflexos de tronco encefálico, né, que são muito específicos do cérebro, né, de uma área do cérebro, e aí eles notificam a central de transplante. Olha, eu estou com este paciente muito grave, tem uma escala de gravidade que chama escala de coma de Glasgow. Então, esses indivíduos com essa escala que vai de 3 a 15, quando está entre 5 e 4, a gente já orienta nos nossos cursos de capacitação a notificar a central, porque também nós já ficamos vigilantes em relação a esse indivíduo, como ele vai evoluir, né? E aí a gente, na central, liga para as UTIs, né? Olha como é que está evoluindo o paciente X, Y. A gente já recebe o exame, né, que demonstra a lesão irreversível, ou identifica-se como é que está. Então, a gente dá esse suporte também a todas as equipes, especialmente de UTI, né? Assim, é bem tranquilo no sentido de que, quando eles nos notificam e todas as dúvidas que eles tiverem, a gente entra em contato, conversa, tem toda uma equipe lá na central, tanto de enfermagem, de técnicos que estão sempre atualizando as condições desses potenciais doadores, o processo, né, de notificação, e em contato com a equipe médica também. Para qualquer dúvida, eles passam os contatos do médico que está nessa unidade, a gente liga, conversa e muitas vezes a gente também tem dúvida, a gente aciona o Sistema Nacional de Transplantes. Interessante. Agora, quem pode e quem não pode ser doador? Então, esse também é uma pergunta interessante, porque agora, final do ano passado, nós tivemos uma... Então, assim, até o final do ano passado, então não poderia ter algumas doenças transmissíveis, né? Hepatite C, HIV, esses não poderiam, câncer, não poderiam doar. Mas o que acontece? Então, aqueles indivíduos com doenças transmissíveis, né? HIV, por exemplo, sífilis ou hepatite C, né? Agora eles podem ser doador, mas eles vão ser doador para aqueles receptores. Então, vamos imaginar, eu estou aguardando um rim, eu tenho insuficiência renal, faço diálise regularmente, mas eu tenho HIV. Então, eu posso receber um rim de uma pessoa com HIV, porque isso não vai mudar a minha vida. Eu já tenho HIV. Quem não pode receber esse órgão são as outras pessoas que não têm HIV, não é? Então, essa mudança aconteceu agora. Então, esses doadores com algumas doenças transmissíveis, eles podem doar, mas o que a doutora Flávia falou, dessa análise de histocompatibilidade e tudo mais, ela vai ser rodada especificamente para esses receptores que têm a mesma condição, entendeu? Então, isso mudou. Câncer, câncer, sistema nervoso central, eles não dão os cânceres primários, né, do sistema nervoso central, eles não dão metástase. Então, significa que ele vai ser restrito ao sistema nervoso central. E os órgãos que a gente vai doar não estão no sistema nervoso central. Então, eles podem, sim, ser doadores. Só que, nesse caso, a gente precisa do histopatológico, ou seja, já aconteceram alguns casos em que o paciente tem um tumor do sistema nervoso central, veio do interior, internou, por exemplo, aqui na Santa Casa, no Hospital Geral. Antes mesmo da cirurgia, esse indivíduo teve uma complicação e evoluiu para morte encefálica, mas a gente não tinha o tipo de tumor que estava ali. E eu não tenho exames que demonstrem que esse é um tumor primário do sistema nervoso central e não, por exemplo, um câncer de mama com metástase no cérebro, um câncer de próstata com metástase no cérebro. Então, nesse caso, como nós não temos certeza que tipo de tumor é esse, a gente não vai
inclusive na hora que abordar a família para falar sobre o diagnóstico definitivo de morte cefálica e tudo mais, nós não vamos fazer nenhuma manifestação em relação à doação de órgãos. E se essa família, doutor, pode fazer doação de órgãos, a gente fala, olha, como nós não temos certeza de que tipo histológico é esse tumor, então ele não pode ir, porque a gente tem que garantir também que esse indivíduo que vai receber os órgãos está recebendo um órgão assim, o mais saudável possível, né? Interessante. Doutora Flávia, o que é o exame de histocompatibilidade? Boa pergunta. Ele é um dos exames mais importantes nesse processo, porque ele vai, como eu tinha dito anteriormente, ele vai dizer se aquele possível doador e aquele receptor que tiver em lista ou que seja inter-vivos, se ele não vai ter uma rejeição aguda. Então, o objetivo final de todos os exames que são feitos é que não é só a tipagem HLA, não é só a prova cruzada, não é só um painel de anticorpos, é um conjunto de exames para dizer que eu não vou ter uma rejeição aguda. Aquele receptor, quando ele receber aquele órgão vai ser bem aceito pelo sistema imunológico daquele receptor. Então, a gente cria, né, junto ao Sistema Nacional de Transplantes e aos laboratórios de imunogenética do Brasil todo, uma metodologia, uma análise técnica que permite dizer para aquela equipe transplantadora, podemos seguir com aquele transplante, porque existe uma compatibilidade genética entre aquele doador e aquele receptor. Então, buscando que não ocorra uma rejeição aguda e que aquele receptor perca aquele órgão doado. Então, toda essa análise é feita, é um trabalho feito em equipe, né? Tanto a equipe do laboratório com a equipe transplantadora, a central que acompanha todo esse processo, para a gente dar uma garantia de compatibilidade genética e imunológica entre o doador e o receptor. Interessante. E falando sobre essa compatibilidade, vamos imaginar, já houve caso, né, de um cidadão que ele doou rins para o irmão. É claro que é feito exatamente esse exame a qual a senhora está se referindo? Existem duas formas de doação, né, na área de transplante. Tem o doador falecido, que é esse processo que a doutora Heloísa explicou, de detecção da morte encefálica e início de todo esse processo, com essa mudança que ela falou, que antes existiam as contraindicações absolutas e hoje isso já não existe mais. Você busca, se você tem em lista, compatibilidade, mesmo com essas detecções prévias de doenças, né, prévias. E tem o doador intervivo, que é entre familiares ou pessoas próximas. Não precisam ser necessariamente familiares, mas pessoas próximas que consentem nessa doação. E aí envolve todos esses exames que a gente falou para garantir essa compatibilidade, esse reconhecimento entre o doador e o receptor. Às vezes há situações que, por exemplo, um irmão, uma irmã, ou então o esposo vai doar para a esposa, né? No caso, é feito toda uma análise e exames bem complementares, né? Isso, você faz além dos exames normais, da parte sorológica, esses exames de compatibilidade genética. Como nós estamos falando de compatibilidade genética, a primeira escolha para uma possível doação é dos familiares diretos, dos filhos, né, dos pais, dependendo da idade, obviamente, e depois você amplia, e às vezes pode ser um amigo, né, alguém conhecido que aceitou fazer aquela doação, desde que a compatibilidade venha mostrando que existe uma ligação, uma parte imunológica que permita essa doação sem causar de imediato uma rejeição aguda ou mesmo uma rejeição crônica. Ela não isenta 100%, porque isso pode acontecer, mesmo fazendo todos os testes e naquele momento os testes dando negativo, nosso sistema imunológico pode depois rejeitar aquele órgão, mas você garante que não ocorra uma rejeição aguda e você garante que exista uma compatibilidade prévia entre esse doador e o receptor. Então, você traz uma tranquilidade, tanto para a equipe médica como para aquele doador e para aquele receptor, de que existe compatibilidade genética e que não vai ter essa rejeição. Doutoras, nesse trabalho todo, a gente sabe que é uma mobilização muito grande, né? Quer dizer, imagine só, um doador, de repente, que está lá em Vila Rica, 1.153 quilômetros de Cuiabá. Alguém que esteja também lá na ponta, na divisa com outro estado, de repente, é doador, quer fazer a doação, a família quer, e
Como que funciona toda essa mobilização desse conjunto? Os parceiros nesse trabalho? Então, a Central Transplante tem uma equipe responsável justamente por acompanhar os receptores, essas pessoas que estão aguardando órgãos na fila de espera, né? Tanto o acompanhamento também, porque não adianta você só, eu preciso de rim, fui orientado que eu preciso de um transplante renal. Mas esse indivíduo precisa estar regularmente passando por avaliações, fazendo exames de sangue, para quando ocorrer a disponibilidade de um órgão, ele estará apto a receber esse órgão. E tem toda uma logística de captação de órgãos, normalmente. Isso é mais comum nos transplantes, né, por doação por morte encefálica, em que vamos imaginar que eu tenho 2 rins, um fígado, esse fígado pode ser doado para até 3 pessoas diferentes, um coração, 2 pulmões e assim por diante. E cada órgão vai para um lugar do Brasil. Né? Ainda que um dos rins fique por aqui, por exemplo, os outros órgãos vão normalmente ter receptores. A gente já teve Manaus, Brasília, São Paulo, Rio Grande do Sul. Então, é o Sistema Nacional de Transplante quem, a partir desses exames complementares, de exames de histocompatibilidade, imunohistoquímica, desses resultados, eles vão todos para o Sistema Nacional de Transplante e todos os órgãos que não são transplantados, ou tecidos que não são transplantados aqui em Mato Grosso, então tudo que não é rim, ele passa a ser analisado quem é o receptor compatível no Brasil inteiro. Como funciona o rim? Como nós temos uma equipe transplantadora de rins aqui em Cuiabá, né, de Mato Grosso, então, primeiro, qualquer rim doado, né, qualquer doador, que a gente vai rodar primeiro a lista aqui pelos pacientes que estão aguardando o transplante renal em Mato Grosso. Não tendo um receptor compatível, aí todo esse material a gente fala que sobe, né, para o Sistema Nacional de Transplante, para ele ser avaliado por todos os receptores do Brasil. Interessante. Para a gente finalizar, só para mim entender, a população que nos acompanha nesse momento entender. Por exemplo, uma família resolve que o filho ou a filha, né, sempre teve o desejo de fazer a doação, tá? Nessa doação, quantas vidas ou quantas pessoas acabam recebendo esses órgãos? Então, quantas pessoas são beneficiadas, digamos assim? Assim, o grande ator de um processo de transplante é esse possível doador e a sua família. O que é importante a gente destacar é que a Central de Transplantes monitora, acompanha e ampara esse processo desde o primeiro momento, né? Desde a hora que a doutora falou, a hora que você já tem um possível doador com uma lesão ali irreversível e você já começa esse processo. Mas o grande ator é, obviamente, esse possível doador que já comunicou a sua família e a família que consente essa doação, porque não existe transplante sem o doador. E o que eu acho que é o importante de tudo isso é, como a doutora falou, eles entenderem que naquele momento de dor, eles estão dando esperança e ajudando alguma outra família, alguma outra pessoa que está precisando e que para aquele receptor é a única saída. Ele já tentou todos os outros tratamentos e ele só consegue continuar vivendo se ele receber esse órgão. E o que a gente tem? Eu acho que, em primeiro lugar, né, as córneas, que podem ser doadas, o rim, o fígado, o coração, o pulmão, o pâncreas. Então, nós falamos de 8. 9. É porque nós somos 2 rins, Isso. 2 córneas, né? Então, é em torno de 9 a 10, até 11 vidas que poderiam ser salvas, ou pelo menos melhorar a qualidade de vida daquele receptor que está precisando e que é a única família também, do receptor, né? Porque a família que é a única alternativa para ele naquele momento é se ele receber uma doação de coração, é se ele receber um rim novo, é se ele receber uma córnea. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa em salvar vidas e melhorar a qualidade de vida, como a doutora falou, não só para o receptor, mas para todos os familiares em volta que sofrem junto naquele momento de ser a única alternativa
o transplante de doação. Então, a gente precisa fortalecer os grandes atores desse processo, que são as pessoas que se dispõem a serem doadores de órgãos, e a família de consentir naquele momento para permitir que esse processo inicie, um processo totalmente transparente, um processo monitorado e acompanhado com base na legislação estadual, na legislação nacional, acompanhado pelo Ministério da Saúde em todo o processo, através do Sistema Nacional de Transplantes, seja habilitando as equipes, seja dando treinamento e suportando todo esse processo, principalmente no momento em que aquele órgão não fica no estado, mas vai para outro estado. Então, quando a gente pensa em salvar, não estamos salvando só os mato-grossenses, né? Estamos salvando os brasileiros. Eu acho que vale a pena ressaltar, porque assim, a Ciopaer é o nosso grande parceiro para todas essas logísticas de transporte relacionado ao transplante. Porque, por exemplo, nós já tivemos doadores de Nova Mutum, de Rondonópolis, de Sinop, e é o Ciopaer que leva a equipe de captação, né? E que faz muitas vezes esse transporte, porque, por exemplo, o coração, a gente assim, recentemente que nós conseguimos doar coração, por quê? Porque o tempo entre a retirada do doador e chegar dentro do centro cirúrgico com o receptor ali dentro é em torno de 4 horas. Quer dizer, tem um tempo determinado aí, exatamente. Né? Então, o que acontece? É uma função insana organizar todo esse processo dentro desse tempo. E a equipe, né, do Ciopaer, ele conseguiu organizar todo esse processo para que a gente conseguisse, então, doar coração de forma efetiva, né? Então, isso é uma parceria importante, que eu acho que eles são os nossos anjos de guarda, né? Literalmente voam com a nossa equipe, que sempre vai junto, com a equipe que faz a extração de órgãos, com a equipe que vai levar esses órgãos aos destinos, né? E mais ainda dentro de um tempo extremamente curto e assim, é uma corrida contra o tempo, literalmente, para o coração. Trabalho realmente muito bonito. Agora eu pergunto, tem aí algumas ações educativas no sentido de estar conscientizando a família da importância da doação de órgãos? Acho que esse podcast é um motor para essas ações, porque está chegando em inúmeras famílias, né, pessoas. Na Central Estadual de Transplante, a gente tem já há algum tempo, a gente tem o Setembro Verde, onde a gente intensifica as ações de conscientização para a doação de órgãos, né? Então, sempre que nos convidam, né, a gente está indo em todas, independente do Setembro Verde, né, em todas as estruturas de comunicação, né, para falar exatamente sobre a doação de órgãos, para tirar dúvidas sobre como é feito esse diagnóstico, o que é preciso e tudo mais. Então, a gente tem as nossas ações na Central Estadual, elas são mais intensificadas, mais trabalhadas de uma forma mais agressiva, digamos assim, né? Ou intensificadas no setembro, mas durante todo o ano a gente está trabalhando nessa divulgação da importância de doação de vidas, né? Na verdade. Que maravilha, o interessante e importante salvar vidas, né? Exatamente. Exato. Ok, doutoras, muito obrigado. Prazer muito grande tê-las participando com a gente. Eu que agradeço, em nome da Central Estadual de Transplante, a toda essa oportunidade da gente estar podendo aqui tirar algumas dúvidas e contribuir para as pessoas que desejam doar seus órgãos, para conversar com as suas famílias e deixar isso muito claro, não só em documento, mas verbalmente. Acho que esse é o mais importante. Doutora Flávia, muito obrigado. Obrigada. Convido a todos a acompanhar o trabalho da Central Estadual de Transplantes, de todos os parceiros envolvidos. Quando a gente conhece, fica muito mais fácil se sensibilizar e dar continuidade no processo. Então, tirem dúvidas, procurem a Central Estadual, procurem o laboratório, não mantenham essas dúvidas, sejam agentes que amplificam essa voz de
sensibilização, né, e de cuidado para o processo de transplante de órgãos. Ok, muito obrigado. Daí, neste primeiro episódio, identificação de potencial doador, diagnóstico de morte encefálica, doação de órgãos, educação continuada em transplantes e exames de histocompatibilidade. Nós conversamos com a doutora Heloísa Helena Siqueira Borges, ela que é médica, neurologista, responsável técnica da Central de Transplantes de Mato Grosso. E também com a doutora Flávia Galindo Silvestre Silva, ela que é bióloga, responsável técnica do Laboratório de Imunogenética e Biologia Molecular do Hospital Geral. E na produção nós contamos com 2 jornalistas, o Herbert Almeida, Luiz Henrique, e aqui na apresentação, David Paula. A todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.